minha amada irmã. Que a paz seja convosco. Que o amor de Deus e a perfeição de Cristo estejam conosco todos os dias de nossa vida. Que possamos sempre ser agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá todos os dias, por sua graça e por seu amor. Embora nós não merecemos tamanha graça e tamanha bondade. Todos nós estamos todos os dias expostos ao perigo. O que devemos fazer? Como devemos agir? Eu vou me reportar ao livro de Crônicas, capítulo 29 ao 32, que fala de um rei que foi destemido, que enfrentou o perigo, enfrentou o aviso de morte, com determinação e fé em Deus. Eu falo do rei Ezequias. Todos os dias nós somos expostos aos perigos, às tentações, perigos estes sobrenaturais, perigos estes do dia a dia, seja no nosso lar, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, enfim, ao sairmos de casa ou até dentro de casa, sempre vamos estar expostos ao perigo. Mas o que nós devemos fazer diante de tais situações? Orar. É a primeira coisa que todo cristão e que toda pessoa deve fazer. Orar. Nem que seja simplesmente, Senhor, me ajude, mas ore. Porque a oração vai determinar a sua vitória. A oração tem tirado muitas pessoas do abismo, da solidão, da depressão, do suicídio. Os perigos estão à nossa frente, mas é através da oração que nós devemos buscar a fuga e a solução para os nossos problemas. Devemos preparar a defesa. A nossa defesa é a oração, é o jejum. Não são armas, mas a palavra de Deus. Ela é a nossa defesa. Ela é a nossa proteção. O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos. Seu pai, Acais, foi um rei perverso que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas seu filho Ezequias, quando passou a reinar por 25 anos, aos 25 anos e reinou por 29 anos, ele agiu de uma forma totalmente diferente de seu pai. Ele se voltou para o Senhor, assim como Davi foi para com o Senhor. Ezequias restaurou o templo. Ezequias restaurou o culto. Ezequias restaurou a Páscoa. Ezequias destruiu a serpente de bronze, que naquele momento estava servindo de idolatria. Ou seja, o que serviu lá no deserto como cura, agora estava sendo idolatrada. E o rei Ezequias não pensou duas vezes, destruiu aquela estátua. Restabeleceu a Páscoa e convocou até as tribos do norte para participar daquela celebração. Mas os perigos estavam por vir ao rei Ezequias. Assim como todos os dias nós vivemos perigos constantes em nossa vida, principalmente em nosso país pela falta de segurança e de proteção por parte de órgãos competentes que eram para proteger o cidadão e muitas vezes espancam, constrangem, como aquele jovem foi constrangido ontem, que estava apenas fazendo um treino de bicicleta e a polícia apontou a arma para ele. Esses são os perigos que nós somos expostos todos os dias. Mas devemos agir como o rei Ezequias agiu. Como? Na oração. E o rei Ezequias conseguiu que o povo de Israel, depois daquela Páscoa, destruíssem todos os ídolos que estavam afetando a fé e a comunhão com Deus em Israel.
Mas, naquele momento, a Síria dominava o mundo ao redor, ali naquela região. E o rei Senequeribe voltou seus olhos para destruir Judá, porque o reino do norte já tinha sido destruído em 722 pela própria Assíria. Agora o rei Senequeribe estava disposto a destruir o reino do sul. Mas lá tinha um homem chamado Ezequias, que tinha como profeta o grande Isaías. E os grandes reis de Israel sempre estiveram um profeta verdadeiro do seu lado, para não cair e para fazer conforme a vontade do Senhor. E Senequeribe, através de Rabsaque, seu general, afrontou ao Deus vivo. Afrontou o Deus vivo. Diante de toda Judá, para que o rei se sentisse desmoralizado, para que o rei Ezequias se sentisse constrangido. Afrontou Deus de todas as formas. Colocou Ezequias no mais alto, no mais baixo nível que pode se colocar um soberano. Além disso, afrontou o Deus de Israel, o Deus vivo, soberano, criador dos céus e da terra. Comparou o Deus de Israel aos deuses daquela nação a que a Síria tinha subjugado. E aquela carta de afronta que foi recebida pelo mordomo de Ezequias e levada até ele, o que Ezequias fez? Ele pediu ajuda, ele pediu socorro. E no momento de perigo nós temos que pedir socorro, nós temos que pedir ajuda. Não podemos pedir socorro no momento em que a nossa voz já não dá mais para pedir socorro, mas devemos pedir ajuda enquanto há fôlego, enquanto há esperança. E Ezequias entrou no templo, se colocou diante do Senhor aquela carta, e o que aconteceu? Ele foi vitorioso, porque ele pediu ajuda ao protetor correto, ao Senhor. Por isso não devemos temer diante do perigo. Devemos orar primeiro, nos revestir das armas, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra de Deus. Devemos pedir socorro no momento certo e não deixar para pedir socorro no momento em que nossa voz nem sequer mais sai. E foi o que Ezequias fez. Diante do Senhor, colocou aquela carta, clamou ao Senhor, e naquela noite o Senhor destruiu o exército assírio num total de 185 mil homens. Esta vitória é para você, meu irmão. Quando se sentir oprimido, quando você se sentir acuado, quando você se sentir sem saída, Deus tem uma vitória e Deus tem uma promessa na tua vida. Tu não é um derrotado, tu é um verdadeiro vencedor em Cristo Jesus. Mas não parava por aí. Ezequias enfrentaria mais um problema na sua vida, e esse mais grave ainda. Quando o profeta Isaías chegou para ele e disse que ele iria morrer, que era para arrumar a casa dele, que ele não ia resistir daquela enfermidade que ele tinha no estômago. Ezequias entrou em desespero, como muitos entram? Não. Quantos têm saído de um consultório no desespero quando recebem a notícia ruim de uma doença incurável? Não confiam e não põem sua confiança no Deus verdadeiro e na pessoa de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Mas nós temos que tomar posse da bênção. Eu sempre repito isso aqui nos meus vídeos. Temos que tomar posse da bênção. Muitas pessoas, muitas vezes no exame rotineiro, recebem a notícia ruim e já saem no desespero. Não buscam orar. É usar as armas que temos. E nossas armas, eu repito novamente, oração, jejum e a palavra de Deus. E Ezequias recebeu aquela notícia, virou seu rosto para a parede e orou ao Deus vivo.
com humildade, porque a oração tem que ser com humildade. E o Senhor acrescentou 15 anos à vida do rei Ezequias. É isto que Deus quer fazer na tua vida. Acrescentar anos e anos à tua vida. Mesmo diante de uma notícia ruim, mesmo diante de um momento de aflição em sua vida. Mas Deus é Deus e Ele é o médico dos médicos. Ele cura, Ele salva e Ele liberta. E quando Ezequias fez a oração, Isaías não chegou nem aos portões da cidade. Deus disse, volta. E assim Deus o fez. E Ezequias pediu uma prova daquilo e o Senhor recuou o relógio de Acais a 15 graus como sinal daquele pacto que estava sendo feito 15 anos a mais na vida do rei Ezequias. Meu irmão, não tenha medo do perigo. Quando o perigo vier, esteja preparado e munido das armas que aqui citei. Não vai ser uma pistola, não vai ser um revólver, não vai ser uma metralhadora, não vai ser uma faca que vai resolver o teu problema. No momento de desespero, o teu problema será resolvido na oração. Liga para alguém que tu conhece, que é um servo de Deus, que é temente a Deus. Conversa com ele. Mas não toma decisões precipitadas na tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, faça como o rei Ezequias fez. Faça como Neemias lá atrás também fez. Quando Sabalate, Tobias e o outro que eu não me recordo o nome, afrontaram também aquele servo de Deus. E ele orou, buscou a presença do Senhor e foi vitorioso. Por isso, não tenha medo do perigo. Perigos nós vamos ter todos os dias. Mas nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Que a paz seja convosco. Tenha um ótimo e excelente, agradável dia e uma semana cheio da presença do nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus e nas doces consolações do Espírito Santo. Que a paz seja convosco, meu amado e minha amada irmã. Amém.